Oi, gente! Esse vídeo eu quero contar pra vocês como que foi a minha trajetória no empreendedorismo, como que eu comecei a empreender, um pouco mais de como que eu cheguei nesse assunto de educação financeira, como que foi que isso tudo começou, tá? Então, roda a vinheta! A falar de como que eu comecei a empreender, tudo mais, eu quero que vocês já se inscrevam no canal se caso você ainda não é inscrito. E se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações. Outra coisa, se você não me segue ainda nas redes sociais, no meu Instagram, vou deixar aqui, @AnaPaulaPina_oficial. Então me siga lá porque eu posto dicas todos os dias de educação financeira. Agora vamos lá, né? Então vamos começar de onde tudo começou, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos com a minha mãe. Antes eu ia vender milho com ela na rua e eu não ganhava nada por isso, tá? Aí quando foi passando uns dias e tal, aí ela me contratou tanto eu como a minha irmã. Ela montou um quiosque lá na Vila Matilde e aí a gente eu ia 3 dias e a minha irmã ia 3 dias. No ano de 2014, em janeiro, a minha mãe, ela conversou comigo e com a minha irmã, falando que ela iria passar o ponto pra mim e pra ela, pra que a gente administrasse ali aquele ponto. E aí a minha mãe decidiu passar o ponto, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Então eu e a minha irmã já começamos ali a ser sócias, eu com 15 anos pra 16 e a minha irmã com 14 anos. E foi aí onde tudo começou. Naquela época, a gente tinha a minha tia, que começou a trabalhar com a gente. Eu recebia, antes mesmo de ter esse ponto, né, que a minha mãe ter passado a responsabilidade pra mim e pra minha irmã, eu ganhava R$100 por semana, ou seja, R$400 por mês. Depois, quando a gente tomou ali conta do negócio, eu comecei a administrar as finanças da minha empresa, que na época, gente, foi assim, era muito confuso pra mim, era muita novidade, eu não sabia ainda separar o que era meu, o que era da minha empresa, e foi aquela confusão toda, até que eu iniciei o curso de administração. Então eu sou formada em técnica de administração e comecei ali a entender um pouco mais de como que funcionava ali as partes administrativas de uma empresa. Decidi então fazer com que a empresa fosse uma pessoa jurídica e eu e a minha irmã uma pessoa física, ou seja, separando ali as finanças. Mas ainda era mais ou menos essa organização. Então o que eu aprendi eu aplicava, mas ainda tinha muito que melhorar. No ano de 2016, no final do ano, eu conheci o marketing de relacionamento, que foi algo assim que foi amor à primeira vista. Eu me senti assim, gente, achei o que eu quero fazer na minha vida. E comecei a trabalhar com marketing de relacionamento. Eu vendia os produtos, eu captava gente. Nossa, era algo assim que eu amava mesmo, que eu gostava muito de participar dos treinamentos. O treinamento foi uma faculdade para minha vida. Inclusive, naquele período eu iniciei, né, em 2016, eu iniciei a faculdade, mas confesso, gente, que faculdade não foi pra mim assim, não curti, não sei se foi o curso, mas não curti e decidi trancar minha faculdade com 1 ano e 3 meses. Então eu já tava no multinível naquela época, né, no marketing de relacionamento. E ali foi quando eu aprendi o que era empreender, porque até então eu nunca tinha ouvido a palavra empreender e não sabia o que isso significava. Fui aprendendo, participava de vários treinamentos, me desenvolvi, comecei a falar em público, porque se fosse, olha, alguns anos atrás, mais ou menos se fosse uns 6 anos atrás, eu não estaria gravando esse vídeo aqui pra vocês. Então eu comecei a melhorar como pessoa, comecei a aprender a trabalhar em equipe, coisa que eu não sabia e detestava. Hoje eu amo trabalhar em equipe, inclusive tem aqui agora o Marcílio, trabalho hoje com o Stefano, meu namorado, e eu creio que essa equipe vai crescer muito mais. E eu fui aprendendo a lidar com essas coisas, né? A atender bem os clientes e isso tudo naquele período quando eu estava no marketing de relacionamento, né? Então eu já tinha uma equipe, consegui alcançar algumas graduações ali dentro. Só que chegou um ano assim que eu estava com pouco
de dificuldade nas finanças. Por quê? Por mais que eu vendia, por mais que eu recebia os bônus, eu não via meu dinheiro. Era assim, parecia que o dinheiro evaporava, não sabia para onde que estava indo o meu dinheiro. E eu sempre fui uma pessoa que poupou. A minha mãe, ela fez uma poupança para mim, para minha irmã em 2012 e falou que todo mês eu e ela tinha que depositar R$40. E naquela época a gente não trabalhava. Como que a gente ia colocar R$40 todos os meses? Ela falou que a gente tinha que se virar. Então, todo o dinheiro que meus tios me davam, ou que sobrava do pão, a gente ia juntando para que a minha mãe colocasse no banco todos os meses. Então, essa cultura de poupar, eu sempre tive. Só que nesse período de 2017 para 2018, foi um ano assim meio turbulento que eu não consegui poupar. Ao invés de aumentar a minha conta, eu comecei a gastar, a emprestar dinheiro. E as pessoas não me pagavam. E foi um caos todo. E quase zerei minha conta. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui resolver a situação. Comecei a procurar ajuda. Aonde? No YouTube. Comecei a pesquisar sobre coisas sobre finanças, educação financeira, como organizar minha vida financeira, como organizar o dinheiro que eu recebia da minha empresa. E foi aí que eu comecei a gostar desse negócio de educação financeira, de falar de dinheiro, que inclusive eu tinha uma crença muito grande de que não falava de dinheiro para as pessoas, principalmente para o meu namorado, eu não falava de dinheiro com ele. Então, depois que eu comecei a entender, a compreender sobre educação financeira, o quanto isso era importante para a nossa vida, foi aí que eu decidi levar um pouquinho isso mais a sério e começar a ajudar outras pessoas. Naquela época, eu não trabalhava ainda com educação financeira, mas eu já falava de dinheiro com outras pessoas. Foi quando uma amiga me chamou para ajudar. Ela disse que estava com um pouco de dificuldade, o dinheiro nunca sobrava, ela não conseguia poupar, ela acabou entrando numa dívida com cartão de crédito e aí ela me pediu ajuda. Com isso, eu falei, sim, eu nunca fiz isso, mas aceito o desafio. Isso foi o ano de 2019, lá para fevereiro de 2019. Comecei então a ajudá-la. E nisso, eu comecei a falar de educação financeira com a minha irmã, com a minha tia, com meu namorado, fui falando, e aí surgiu o projeto Mulheres que Empreendem. No Mulheres que Empreendem, eu era responsável pelo qual assunto? Finanças. Finanças pessoais e finanças para empresas. E aí, foi quando a Thaís, minha amiga maravilhosa, ela falou, Ana, você poderia trabalhar com isso. Aí eu olhei assim, eu falei, será que as pessoas vão confiar em mim falando sobre educação financeira? Será que elas vão abrir para mim a vida financeira? Logo eu, tão jovem. Olha a outra crença aqui, né? Achar que idade diz alguma coisa. E eu aprendi que isso não tem nada a ver. A idade não tem nada a ver com o que a gente sabe, né? O que a gente tem para oferecer para outras pessoas. E foi aí, então, que ela me desafiou, e eu sou movida a desafios, que eu postasse nas redes sociais que eu estava dando aula de educação financeira. E lá foi eu. Postei. Quando eu postei, 3 pessoas me chamaram. E aí, aquela crença de que, será que as pessoas vão abrir a vida financeira assim pra mim? Foi por água abaixo, né? Porque eu fiz ali as reuniões. Antigamente eu dava aula para pessoa de 3 horas, imagine, 3 horas a pessoa falando. E aí eu vi que não dava muito certo, era muito tempo e a pessoa não absorvia todo o conteúdo. E aí eu comecei a dar as mentorias. E as mentorias é um acompanhamento mês a mês, e aí eu comecei. E hoje, né, esse ano de 2021, eu venho assim com um ano que eu sei que eu vou alcançar muitas coisas e que eu sei que eu vou alcançar a vida de muitas pessoas e mudar a vida de muitas pessoas, não só na parte financeira, porque a questão financeira, ela mexe com todo, né? Ela mexe com a questão psicológica, com relacionamento, com várias coisas. E neste ano de 2021, eu vou não só apenas entregar conteúdos nas redes sociais, mas eu vou ter uma escola de educação financeira e empreendedorismo
Então essas são as minhas expectativas, minhas metas para os próximos anos, que é fazer com que essa escola, ela alcance e ajude muitas pessoas. Eu comecei essa ideia de ajudar mulheres, né? Principalmente aquelas mulheres que acreditavam que não tinham condições de dominar ali sua vida financeira, que talvez dependia de uma outra pessoa para resolver questões das finanças, pagar alguma conta. E hoje eu vejo que muitas mulheres são totalmente independentes e que elas estão com pessoas que elas realmente gostam, não só porque depende ver a pessoa ali como uma muleta financeiramente, mas sim porque elas gostam daquela pessoa e sabem lidar com seu dinheiro. E isso é muito importante. E foi assim que eu comecei a falar de educação financeira e as minhas expectativas para o próximo ano, as minhas metas, meus objetivos para os próximos anos é fazer com que mais pessoas tenham controle, domínio sobre a sua vida financeira e possa não apenas ter coisas, mas poder viver aquilo que elas acreditam, ganhando R$1.500 ou 10, 15, 20, 30 mil reais, não importa. O importante é você viver daquela forma que você acredita que está bom para você, que realmente você merece, tá bom? Então a educação financeira, ela não tem a ver com dinheiro, mas sim a forma como você trata o seu dinheiro. E eu acredito muito que a educação financeira, ela transforma. Assim como transformou a minha vida, eu quero também transformar a sua vida. Então, esse foi um pouquinho da minha trajetória aqui na educação financeira e eu quero trazer mais vídeos como esse e também dizer a você que por mais que você tenha uma ideia que parece assim, que as pessoas não vão acreditar, que não vai dar certo, uma coisa eu te digo, você precisa ir lá e fazer, porque o não você já tem. E você precisa ir em busca do sim. Então, se hoje você tem uma ideia, você quer empreender, você quer começar algo e não sabe se vai dar certo, comece, porque você vai aprimorando no caminho. Hoje já vai fazer aí quase 2 anos que eu trabalho nessa área. E eu tenho muito que aprender ainda e sei que grandes coisas estão por vir. Então, se eu conseguir, você também consegue. Então, um grande beijo. Se você gostou desse vídeo, manda para aquela pessoa para dar uma incentivada nela e fazer com que ela também mude a sua vida, fazendo o que ela realmente acredita que ela nasceu para fazer, ou que talvez que ela tenha aquela paixão de fazer e ainda não deu certo. Ou melhor, ainda não quis começar por alguma trava, algum medo, e esse medo tem que ser mandado embora, porque as realizações dos seus sonhos está depois desse medo. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.